E aí, amigos, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Red Contos e Afins. Pra quem não me conhece, meu nome é Yasmin, sou a dona do canal e agora eu faço a introdução. Gente, eu vou pedir pra vocês que quem for deixar minutagem, ver se alguém já deixou, tá bom? Pra não ficar muito a mesma coisa. Porque eu fico acompanhando os comentários e sempre tá lá o mesmo. Vocês entenderam, né? Por favor, se você viu que alguém já deixou, não coloca, tá? Senão o nosso amigo, a lupa do YouTube, vai encontrar eu, hein? Vai me encontrar. Agora, já quero deixar claro que a narração é totalmente fictícia, galera. O vídeo é fictício, não levem pro coração, tá bom? Fiquem xingando aí só os personagens, não xinguem a mim, tá? Eu sei que vocês adoram contos de Reddit, vocês são loucos, alucinados que nem eu, não conseguem mais ficar sem. Sim, eu entendo vocês porque eu sou do mesmo jeito. Galera, agora eu vou pedir uma coisa pra vocês. Se vocês tiverem dicas pra me colocar aqui na introdução, porque eu tô ficando sem ideias, galera. Eu tô ficando sem ideias. Eu não sei fazer isso, não. Tô pegando uma coisinha aqui, ali que eu compro e eu vou mostrando pra vocês. Mas eu não tenho muito o que mostrar, tá bom? Agora, se você quiser dar uma dica aí, deixe. Eu vou ficar muito, muito agradecida. Por favor, tá? Ó. Filtro, galera, eu não fico sem filtro. Tenho muita marquinha de acne e eu não consigo postar nada sem usar filtro. Agora, um beijo e até logo. Quando eu estava grávida de 6 meses, minha irmã, Kelly Horton, bateu o carro e precisou de uma transfusão de sangue. Eu era a única compatível, mas eu estava fraca, atormentada por náuseas constantes, mal conseguia ficar de pé. Implorei para me pouparem, pelo bem do meu filho. Em vez disso, minha família me arrastou para a sala de transfusão como se eu fosse apenas um recipiente. Recorri à única pessoa que deveria ter me protegido, meu marido, Hayden Finch. Ele me olhou diretamente nos olhos, com a voz mais fria que as paredes do hospital. Você é forte. Um pouco de sangue não vai te matar, mas Cal tem futuro. Ela precisa ser salva. Desmaiei na cama do hospital, e quando acordei, a primeira coisa que fiz foi marcar uma consulta. Para um aborto. Senhora Finch, tem certeza sobre o aborto? Você deve conhecer a condição do Sr. Finch. Ele tem pouca esperança de ter outro filho. O médico olhou para mim, incrédulo, e me mostrou os resultados dos exames de Hayden. Senhora Finch, engravidar do bebê do Sr. Finch já é um milagre médico. Eu sugiro que... Guarde isso. Já decidi. Interrompi o médico, com um tom distante. Ninguém além de mim se importava com essa criança. Por que eu deveria arriscar minha vida para trazê-la a este mundo? Ela só iria sofrer. Voltei para nossa casa depois de marcar o horário. Quando entrei, Hayden estava saindo da cozinha com uma lancheira na mão. Apesar do meu olhar cansado, ele não parou e disse indiferente. Fiz sopa de frango. Está no fogão. Coma um pouco no jantar. Você precisa de nutrição, já que acabou de doar sangue. Enquanto se dirigia à porta, perguntei involuntariamente. E você? Para onde vai? Hayden franziu a testa, aparentemente irritado com minhas perguntas. Ao hospital, é claro. Cal está gravemente ferida. Ela precisa de alguém cuidando dela. Nem todo mundo é tão frio quanto você. Ele me olhou com desdém. Você estava tão relutante em doar seu sangue, inventando todas as desculpas possíveis. Sua falta de coração me chocou. Ela é sua irmã. Naquele momento, eu pude ouvir claramente meu coração se partindo em pedaços. Olhei para Hayden. Eu sou insensível. Por que eu recusaria? Eu faria isso de bom grado se não estivesse grávida do seu filho. Quando mencionei nosso filho, Hayden se aproximou e me lançou um olhar fulminante, impondo-se sobre mim. Como ousa usar nosso filho como desculpa? É só um pouco de sangue. Não é como se estivéssemos pedindo que você desse sua vida por ela. Você não é tão fraca assim. A doação não vai matar nosso bebê. Eu não conseguia acreditar que aquelas palavras vinham do meu marido. Olhando para ele, falei suavemente, como se tivesse perdido toda a minha força. Você sabe que não faço uma refeição decente há 6 meses? Não é à toa que desmaiei ao doar sangue. A culpa nos olhos de Hayden desapareceu tão rápido quanto surgiu, sendo substituída por raiva e ressentimento. Ele estendeu a mão e segurou meu queixo com força. Você fica tão irritada depois que engravida. Cal não teria se envolvido no acidente se você não tivesse exigido que eu te levasse ao hospital para ver o bebê. Isso é tudo culpa sua. Uma marca apareceu no meu queixo, que logo se transformou em hematoma. Eu não sabia que Hayden colocava toda a culpa em mim. Ele achava que eu devia algo a Kelly, mas eu era a esposa dele e estava grávida do filho dele. Ainda assim, ele preferia sair com Kelly a me acompanhar ao hospital. Eu comecei a rir. Para Hayden, isso foi um desafio à sua autoridade. Ele me deu um tapa no rosto, com um olhar de nojo. Cal está no hospital por sua causa. Como você pôde rir? Sienna Horton, sua mulher cruel. Você está me deixando enojado. Ele saiu de casa furioso. Levantei a cabeça lentamente e limpei o sangue do canto da boca. Tudo bem. Ele está prestes a aprender como é realmente sentir um coração partido.
Não houve nenhuma palavra de Hayden depois que ele saiu. Nem ligações, nem mensagens. Fiquei em casa, esperando até a noite. Ele ainda não tinha voltado. Faminta, forcei minhas pernas fracas a se moverem e fui até a cozinha buscar algo para comer. Ao levantar a tampa da panela, olhei automaticamente. Como eu esperava, Hayden havia levado a maior parte para Kelly, deixando apenas alguns restos aguados. Congelei por um instante e zombei daquela situação ridícula. Eu não sabia que ainda tinha esperança. No fim, cozinhei uma tigela de macarrão para mim. Hayden finalmente voltou. Reddit contos e afins. Ele franziu a testa ao me ver cambaleando para fora da cozinha com a tigela. Você está grávida. Isso não pode ser suficiente. Não tem nutrientes. Hayden me ajudou a sentar à mesa. Ele até puxou a cadeira para mim. Olhei para ele surpresa. Bom, eu não tenho a sorte de ter alguém cozinhando para mim. Então tenho que cozinhar para mim mesma. Hayden pareceu constrangido. Ele pigarreou e desviou o olhar. Culpe-se por ter me irritado antes. Eu não teria esquecido se não estivesse tão bravo. Enfim, deixei um pouco de frango para você. Você não pode ser exigente com comida estando grávida. Irritada, esfreguei a têmpora, sentindo meu rosto ficar ainda mais pálido. Você pode parar de falar? O cheiro de frango me dá náusea. Você não lembra? Eu não consigo comer isso. Hayden conteve a raiva. Bem, eu estava ocupado cuidando da Cal e acabei esquecendo. Ela ainda está no hospital. Seu raciocínio distorcido fazia sentido para ele, então continuou com confiança renovada. De qualquer forma, você está perfeitamente bem. Não está doente. Doar sangue não é nada. Você não precisa agir como se estivesse à beira da morte. Um nó se formou na minha garganta. Kelly. Sempre foi Kelly. Para Hayden, mesmo eu estando grávida do filho dele, não éramos tão importantes quanto ela. Quando nos casamos, eu era rejeitada pela família dele. Diziam que eu não era boa o suficiente para Hayden, e que ele e Kelly eram feitos um para o outro. Eles nunca disseram nada quando Kelly chamava Hayden pelo nome dele com intimidade. No começo, Hayden falava comigo sobre isso. Mas, com o tempo, ele mudou. Nunca mais me contou quando saía com Kelly. Percebi que algo estava errado no dia em que ele parou de me contar sobre eles. Enquanto eu olhava em silêncio para o vazio, Hayden voltou a falar. Tudo bem, Anna, eu sei que você está sensível. Você doou sangue enquanto estava grávida. Aqui, deixe-me te dar comida. Ele levou uma colher de macarrão até a minha boca, tentando fazer as pazes. Um perfume elegante invadiu minhas narinas. Vinha das mangas dele. Eu reconhecia aquele cheiro. O cheiro de Kelly. Uma náusea intensa tomou conta de mim. Corri para o banheiro e vomitei, colocando para fora o macarrão que tinha acabado de comer. Demorei um tempo para me recuperar. Quando levantei a cabeça, encarei meu reflexo no espelho. Eu parecia abatida e frágil, enquanto Hayden parecia perdido atrás de mim. Ele segurou meu braço e perguntou, preocupado. Anna, o que houve? Você precisa ir ao hospital? Eu o afastei com firmeza e respondi calmamente. Não. Só fique longe de mim. O sorriso dele desapareceu, substituído por uma expressão sombria. Quando fui para o nosso quarto, ele murmurou irritado. Que teimosia estúpida. Eu estava tentando ajudar, mas você só me tratou com desprezo. Deitada na cama, respirei fundo enquanto as lágrimas se acumulavam nos meus olhos. Hayden e eu nos conhecemos por causa de um musical. Eu era a dançarina no palco, e ele era o músico do espetáculo. Meu tutor nos apresentou. Na primeira vez que nos vimos, fiquei encantada com sua devoção à música. Durante um ensaio, fui descuidada e quase caí do palco. Hayden avançou e me amparou na queda. Felizmente, eu não me feri, mas ele quebrou a perna direita. Eu estava apavorada, tremendo sem parar. Hayden me puxou para os braços dele. Não tenha medo, não vou pedir compensação. De qualquer forma, uma perna quebrada não vai me afetar muito. Mas você não pode se machucar. Isso poderia mudar completamente a sua vida. Por causa dessas palavras, me apaixonei perdidamente por ele. Ele não era tão leal ao amor quanto era à música. Pena que não percebi isso antes. Hayden me amava quando eu era a dançarina despreocupada no palco, mas também se apaixonaria por Kelly, jovem e cheia de energia. Enquanto eu estava perdida em pensamentos, Hayden entrou no quarto com uma tigela da minha sopa de cogumelos favorita. Acorda, Anna. Você não pode dormir de estômago vazio. Isso faz mal à sua saúde. Nem me mexi. Normalmente, isso irritaria Hayden. Mas ele apenas me ajudou a sentar na cama com muito cuidado e disse gentilmente. Se você está pensando em me rejeitar, pense no nosso bebê. Ele precisa de alimento para crescer. Coma a sopa e você pode descontar sua raiva em mim o quanto quiser. Foi a primeira vez em muito tempo que Hayden me tratou com tanta paciência. Não pude deixar de olhar para ele. Hayden ergueu a tigela, implorando silenciosamente com os olhos. A última vez que ele havia me tratado assim foi quando queria que eu deixasse Kelly participar da competição de dança no meu lugar. Você está grávida e não pode competir. Apenas ceda sua vaga para Kelly. Ela quer muito participar dessa competição. De repente, voltei à realidade. Hayden devia querer algo. Diga logo ou esqueça. Assim que falei, Hayden respondeu rapidamente, como se tivesse medo de que eu mudasse de ideia. Cal sente falta da sua comida. Ela quer bife com sopa. Já preparei os ingredientes.
Você só precisa cozinhar amanhã, e eu levo a comida para o hospital. Embora eu já suspeitasse, as palavras dele ainda me cortaram profundamente, como uma faca afiada. Por mais distraída que eu fosse, percebi que, para eles, eu não valia nada. Desde pequena, Kelly mandava em mim como se eu fosse uma empregada. Nossos pais a adoravam e davam tudo o que ela queria. Eu ansiava pela vida feliz que ela tinha. Nossos pais pagavam pelas aulas de desenho e dança de Kelly. Já eu precisei implorar por quase um mês para conseguir minha mensalidade. Aprender a dançar foi um acidente feliz. Kelly se recusou a ir às aulas mesmo depois de nossos pais pagarem, então eu fui no lugar dela. Mais tarde, Kelly ficou com ciúmes e gritou com nossos pais, dizendo que também queria aprender. Para motivá-la, nossos pais me permitiram continuar. Ainda assim, nem sequer quiseram me comprar um par de sapatos de dança. Fiz aulas descalça. Kelly pisava no meu pé de propósito, e os colegas riam de mim. Sienna, como você pode dançar sem sapatos? Isso é horrível. Quando Hayden me pediu em casamento, eu disse sim, abrindo mão de tudo. Achei que finalmente estava livre daquele tormento. Só agora percebo que ainda estava sendo atormentada, apenas de uma forma diferente. Em vez dos meus pais ou de Kelly, era Hayden, meu marido, quem me fazia sofrer. Engoli em seco e inclinei a cabeça, tentando conter as lágrimas enquanto fazia a pergunta a Hayden. Você não lembra que estou grávida? Acabei de doar 400 ml do meu sangue para ela hoje, e você espera que eu cozinhe para ela amanhã? A expressão de Hayden escureceu em um instante. Ele disparou. Só estou pedindo para você cozinhar alguns pratos. Por que está sendo tão relutante? Sim, você deu 400 ml de sangue para ela. Não é muito. Se não houvesse uma regra, eu pediria ao médico para tirar mais. Olhei para Hayden, incrédula. Lágrimas escorriam descontroladamente pelo meu rosto. Então eu sou apenas um banco de sangue da Kelly para você? Por que você se casou comigo, afinal? O pânico atravessou o olhar de Hayden. Quando ele abriu a boca para dizer algo, o telefone tocou. A voz fraca de Kelly veio do outro lado. Acho que estou morrendo, Hayden. Você pode pedir para a Anna cozinhar para mim? Eu sei que ela me odeia e não quer que eu viva. Ela vai ficar tão feliz se eu morrer. Logo em seguida, ouvi nossos pais murmurando suavemente para ela, entre xingamentos dirigidos a mim. Não chore, Cal. Sienna vai cozinhar para você. Ela precisa, ou eu a expulso da família Horton amanhã. Sim, são só alguns pratos. Não é tão difícil assim. Hayden ficou furioso. Ele agarrou meu cabelo e me forçou a encarar o celular. Olhando diretamente para mim, ele rosnou. Você vai cozinhar para a Cal ou não? Responda! Senti como se ele estivesse arrancando meu couro cabeludo. Meu corpo tremia de dor. Eu via aquele homem como minha salvação. Ainda assim, ele me empurrava para um abismo de desespero. Meu amor por ele morreu naquele instante. Sim, eu vou cozinhar. As palavras saíram entre dentes cerrados. Finalmente satisfeito, Hayden me soltou. Ele me lançou um olhar vazio e foi para a varanda com o celular, enquanto eu permanecia sentada no chão, como uma boneca de pano. Depois de muito tempo, levantei-me com as pernas trêmulas e fui para a cozinha. Não percebi quando Hayden voltou. Enquanto eu cozinhava, ele me observava com um sorriso de canto. Anna, você é masoquista? Eu pedi com educação, mas você precisou dizer não. Eu não queria ser violento, mas você me forçou a agir. Não respondi. Hayden costumava me amar como se eu fosse tudo para ele. Ele não deixava que nada de ruim me acontecesse. Uma vez, sofri um pequeno acidente de carro. O outro motorista bateu com força na minha janela, como se quisesse brigar. Hayden, sempre tão refinado, xingou o homem e acabou entrando em uma briga na rua. Ele disse: Não importa quando, eu sempre serei o seu protetor mais feroz. Esse protetor havia se tornado a causa da maior parte do meu sofrimento. Ele não se importava mais comigo. Não me amava mais. Já era quase madrugada quando terminei de cozinhar. Não descansei nem por um segundo depois disso. Hayden saiu cedo, levando a comida que eu havia preparado para Kelly. Fiquei em silêncio, encarando o relógio enquanto o tempo passava. 9 horas. Levantei-me. Meu corpo estava fraco, mas minha mente, estranhamente, estava clara. Era hora. Hora de acabar com tudo. No hospital, deitei na cama fria enquanto a enfermeira se preparava para me levar em uma cadeira de rodas. O cirurgião se inclinou, a voz carregada de pena. Senhora Finch, tem certeza? Meu coração nunca esteve tão calmo. Sim, é o melhor. A agulha deslizou na minha veia, espalhando dormência pelo meu corpo. Hayden passou por mim enquanto eu era levada. Ele parou abruptamente, os olhos fixos no meu rosto parcialmente escondidos sob o lençol. Seus joelhos quase cederam. Em pânico, ele segurou a enfermeira. Quem é ela? Que cirurgia é essa? Por que ela está aqui? Desculpe, senhor. Isso faz parte da privacidade do paciente. Não podemos violar o sigilo médico. A resposta da enfermeira não acalmou Hayden. Ele continuou insistindo, suor frio se formando em sua testa. Eu sou da família dela. Tenho o direito de saber que cirurgia ela vai fazer. Se o senhor é da família, deveria saber. Por que está nos perguntando? Um sentimento de inquietação cresceu no coração de Hayden ao não obter resposta. Ele bateu com força na porta fechada da sala de cirurgia. Abram a porta. Abram agora. Seus olhos ficaram vermelhos.
A imagem de mim deitada na cama passava repetidamente por sua mente. A cirurgia já havia começado, então não podia ser interrompida. 2 seguranças vieram e o retiraram à força. Enquanto eu estava deitada na mesa de cirurgia, tive a impressão de ouvir o grito de Hayden através da névoa que tomava minha mente. Um sorriso satisfeito surgiu em meu rosto. Logo, tudo ficou escuro. Quando acordei, Hayden estava ao lado da minha cama. Parecia que estava ali havia muito tempo. Seus olhos estavam vermelhos. Assim que percebeu que eu havia aberto os olhos, ele se sentou e estendeu a mão para tocar minha testa. Meu corpo reagiu instintivamente, afastando-se dele, mesmo ainda fraco. Hayden congelou por um instante, a mão suspensa no ar. Sua voz tremeu, tomada pelo choque. Você está me evitando? Por quê? Que ironia. Ele ainda tinha coragem de perguntar por quê. Não respondi. O medo atravessou seu rosto. Anna. Por que você não diz nada? Não vejo sentido. Minha voz estava rouca. Os lábios de Hayden se comprimiram em uma linha fina. Parecia que ele estava perdendo algo importante. Rapidamente mudou de assunto. Anna, para que foi a cirurgia? Ele tentou esconder suas emoções, mas era evidente o quanto estava em pânico. Você já sabe, não sabe? Não precisa perguntar. Ou está com medo de encarar a verdade? Hayden se jogou na cadeira. O som dela raspando no chão ecoou pelo quarto. Ele respirava com dificuldade, os olhos cheios de descrença. Eu sabia o que ele estava pensando. Eu o amava demais. Ele acreditava que eu nunca teria coragem de abortar nosso bebê. Ele sempre desejou esse filho. Nós dois sabíamos o quanto era difícil. De repente, Hayden se levantou. Seus olhos ardiam de raiva. Por quê? Sienna, por que você abortou nosso bebê? Você sabe da minha condição. Esse bebê foi tão difícil de conseguir. Por que você fez isso? Reddit contos e afins. Meus lábios pálidos se curvaram em um sorriso frio, que logo se transformou em uma risada pesada. Finalmente, Hayden sabia o que era ter o coração partido. Ri, até me faltar o ar. Aos poucos parei e voltei a encará-lo com indiferença. Por quê? Você sabe muito bem o motivo, Hayden. Qual o sentido de trazer um bebê para um mundo onde ninguém o ama? Você queria que ele sofresse? Que fosse desprezado pelo próprio pai? Até sua família o rejeitaria. Já que ninguém o queria, eu decidi acabar com isso. Assim, poupamos todos desse fardo. Ao ouvir minhas palavras, Hayden desabou na cadeira, enfraquecido, e acabou escorregando até o chão. Ele cobriu o rosto com as mãos, balançando a cabeça. Não, isso não é verdade. Eu amo nosso bebê. Como eu não amaria meu próprio filho? Ele é parte de mim e parte de você. É único. Nada se compara ao meu filho. Como você pôde? Apoiei-me e me recostei na cabeceira. Minhas palavras frias destruíram o pouco orgulho que ainda restava em Hayden. Para você, nada é único. Nem mesmo esse seu amor ridículo. Hayden balançou a cabeça freneticamente. Sentado no chão, ele me olhou com expressão atordoada, como se procurasse desesperadamente por uma resposta. Mas eu o interrompi rapidamente, com a voz fria. Se esse bebê fosse tão importante para você, teria prestado atenção nele. Não teria me feito doar sangue para a Kelly. Você nos abandonou sem nem olhar para trás, ocupado demais preparando sopa de galinha para ela. A porta se abriu e alguém entrou. Era Kelly. Ela estava chorando. Eu sabia que aquelas lágrimas eram falsas. Eu sabia, Anna. Você não gosta de mim. Então por que doou seu sangue se me odeia tanto? Devia ter me deixado morrer. Prefiro morrer a ser um fardo para você. Embora falasse comigo, seus olhos estavam fixos em Hayden. Mas, dessa vez, ele parecia perdido demais em seus próprios pensamentos. Antes, sempre que Kelly dizia esse tipo de coisa, Hayden imediatamente saía em sua defesa. Mas agora, ele estava preso em seu próprio caos. Ele permanecia sentado no chão, imóvel, a mente completamente atordoada. Assenti levemente, sem nem tentar esconder meu desprezo por Kelly. Desde pequena, eu sempre cedi tudo a ela. Mas Kelly adorava me atormentar. Já me deixou sem comida. E agora até roubou meu marido. Kelly, não comece com isso de novo. É só isso que você sabe fazer? Estou cansada de ouvir esse discurso. Não consegue ser mais criativa? Isso é ridículo. Você sabe que eu te odeio. Então por que não sai da minha vida? A expressão de Kelly se tornou cada vez mais sombria. Ela me lançou um olhar cheio de ódio, os dentes cerrados. Sempre foi ela quem saía por cima. Mas não dessa vez. Depois de me encarar com fúria, Kelly correu até Hayden, com lágrimas falsas nos olhos. Hayden, você ouviu sua esposa? Como ela pode dizer isso? Antes que ele reagisse, eu retruquei com desprezo. Então você lembra que eu sou a esposa dele? Não tem senso de moral? Ele é seu cunhado. Como você pôde se envolver com ele? Minhas palavras finalmente tiraram Hayden do transe. Eu nunca fiz nada fora dos limites com a Kelly. Eu só a vejo como minha irmã. Hayden respondeu apressadamente, como se estivesse desesperado para traçar um limite. Kelly me lançou um olhar fulminante. Fiz uma careta e acrescentei. Isso não significa que ela te vê como irmão. Me diga, você realmente gosta dela apenas como irmã? Hayden congelou, me encarando, apreensivo. Eu não pretendia confrontá-los tão cedo, mas coisas demais tinham acontecido. Eu já estava no limite. O bebê havia se ido.
Meu casamento estava acabado. Restava apenas no papel. Era melhor encerrar tudo de uma vez. Hayden, vamos. Anna, descanse um pouco. Conversamos quando você voltar para casa. Hayden me interrompeu, quase em desespero. Ele permaneceu ao lado da minha cama, inquieto como uma criança perdida, implorando com o olhar. Parecia até ter esquecido que Kelly ainda estava ali. Ergui uma sobrancelha e lancei um olhar provocativo para Kelly. Ela me encarava com ódio desde que foi ignorada. Mas sabia que não podia fazer nada contra mim naquele momento. Então, como sempre, recorreu aos nossos pais. Seu velho truque. Observei em silêncio, sem tentar impedi-la. Quando todos chegassem, meu plano poderia finalmente começar. E como eu esperava, eu estava certa. No momento em que Kelly ouviu as vozes dos nossos pais, saiu correndo e se jogou nos braços da mamãe. Mamãe e papai pararam ao me verem vestindo o avental de paciente. Mas o olhar deles logo se tornou hostil. Sienna, você só deu um pouco do seu sangue para Kelly. Não finja fraqueza. Agora saia do hospital, vá para casa e cozinhe para sua irmã. Eles continuaram a despejar palavras duras sobre mim, mas isso não diminuiu a raiva que sentiam. Kelly sussurrou algo no ouvido da mamãe, e o rosto dela escureceu imediatamente. Peça desculpas a Cal, agora! Como você pôde dizer coisas tão terríveis para ela? Ao ouvir isso, não consegui evitar uma risada. Eu já havia aprendido, há muito tempo, a não esperar afeto da minha família. Por que eu deveria pedir desculpas? Eu não disse nada de errado. Kelly fez o que fez. Eu apenas disse a verdade. Ela sabe que eu a odeio. Por que não pode simplesmente me deixar em paz? Além disso, Hayden ainda é meu marido. Enquanto estivermos casados, ela deveria manter distância dele. E vocês dois? Sempre favoreceram Kelly e me trataram com desprezo. Eu sempre soube disso. Então por que não seguimos caminhos separados? Todos no quarto ficaram atônitos. Não esperavam que eu fosse tão direta. Papai levantou a mão para me bater, o rosto vermelho de raiva. Se você me bater, eu chamo a polícia. Afinal, isso é um hospital. Um exame de corpo de delito seria muito conveniente. Papai hesitou e parou no lugar. Mas mamãe começou a me insultar. Como pude dar à luz uma filha tão cruel? Quer romper conosco? Sem nós, você não teria sobrevivido. Quando eu era criança, conseguir comer dependia do humor deles. E Kelly sempre tornava tudo mais difícil. Felizmente, um vizinho às vezes me dava comida. Caso contrário, eu não teria crescido saudável. As palavras de Hayden interromperam meus pensamentos. Querida, somos uma família. Não torne as coisas piores. Apenas peça desculpas e seguimos em frente. Olhei para ele com frieza. Ele nunca me defendeu. Nem quando fui forçada a doar sangue, nem agora, quando todos estavam contra mim. Kelly ficou à minha frente com arrogância, certa de que venceria. Certo, Sienna. Peça desculpas, ou mamãe, papai e Hayden vão se afastar de você. Parei por um momento. Então sorri levemente, inclinando a cabeça enquanto a encarava. Você gosta de tomar o que é meu, não é? Eu sei que você quer o Hayden. Posso me divorciar dele. Mas quero uma declaração de separação familiar. Reddit contos e afins. Quero cortar todos os laços com a família Horton. O ambiente mergulhou em um silêncio absoluto. Hayden foi o primeiro a quebrá-lo. Chocado, ele gaguejou. Querida. Você quer o divórcio? Kelly parecia hesitar por um segundo, talvez para preservar a própria imagem. Mas falei antes que ela pudesse responder. O que você acha? Essa é a sua única chance. Kelly não recusaria. Era exatamente o que ela sempre quis. Mamãe e papai sempre a favoreceram. Nunca lhe negaram nada. Quando recebi a declaração de separação familiar, vi lágrimas nos olhos de Hayden. Ele segurou minha mão com força. Querida, isso não é real. Você não pode se divorciar de mim. Eu não vou aceitar. Não vou. Kelly segurou o braço dele com intimidade, tentando acalmá-lo. É o que Sienna quer. Vamos parar de incomodá-la. Então se virou para mim e disse. Você conseguiu o que queria. Agora termine isso. Peguei os papéis do divórcio com um sorriso e assinei meu nome sem hesitar. Hayden tentou arrancar o documento das minhas mãos para rasgá-lo, mas o impedi. Se você rasgar, eu entro com um processo. Posso me divorciar de você de qualquer forma. Mas você pode acabar humilhado. Ele congelou, a mão suspensa no ar, antes de deixá-la cair. Querida. Sr. Finch, me chame pelo meu nome. Hayden apertou os lábios com força. Vendo que eu não cederia, não teve escolha senão recuar. Anna, eu não vou me divorciar de você. Isso não depende de você. Joguei os papéis assinados em direção a Kelly e mandei que fossem embora. Vocês já podem ir. Preciso descansar. Hayden não queria sair, e Kelly precisou arrastá-lo para fora do quarto. Ouvi os dois discutindo no corredor. Por que eu me casaria com você? Se não fosse por você, Anna não teria se divorciado de mim. A mulher que eu amo é a Anna, não você. Não consegui evitar uma risada. O amor dele já não significava nada. A primeira coisa que fiz depois de receber alta do hospital foi entrar em contato com minha professora de dança. Eu queria participar do concurso. Mas a lista de participantes já foi definida. Você cedeu sua vaga para sua irmã. Suspirei. Eu não queria desistir. Existe alguma forma de eu ainda entrar? Bem, você pode participar de uma batalha de dança. Fui até a sala, onde a professora conduzia o treino. Venha,
Treine comigo. Vamos ver se a gravidez te afetou. Fizemos alguns exercícios básicos. Depois perguntei novamente sobre a batalha. Já te inscrevi. Será em uma semana. Use esse tempo para se preparar. Não me decepcione. Eu não sabia que minha adversária seria Kelly até o dia da batalha. Ela chegou acompanhada de Hayden. Haviam se passado apenas alguns dias, mas Hayden parecia abatido. Anna! Os olhos dele brilharam ao me ver. Ele tentou se soltar do braço de Kelly, mas ela o segurou com força. Que surpresa, querida irmã. Faz meses que você não dança. Ainda acha que pode competir? Nem olhei para ela. Pare de fingir intimidade. Eu não sou mais sua irmã. Kelly ficou furiosa. Hayden, por outro lado, falou comigo em tom suave. Anna, pare de ficar brava. Vamos nos reconciliar e voltar para casa juntos, tudo bem? Eu não vou mais te irritar. Aquilo foi tão absurdo que acabei rindo. Olhei para ele com desprezo. Você não tem vergonha? Eu fiz um aborto. O que te faz pensar que eu mudaria de ideia? Hayden, eu nunca vou te perdoar. Ele havia sido minha luz nos dias mais sombrios, e também quem a destruiu. Hayden recuou, chocado. Kelly, que o segurava, quase perdeu o equilíbrio junto com ele. Eu me virei e fui embora sem olhar para trás. Sabia que ele ainda me encarava. Ainda podemos ter filhos no futuro. Eu nunca te traí. Por favor, nos dê outra chance. Ele dizia que nunca me traiu, mas continuava de mãos dadas com Kelly. A batalha começou logo depois. Dancei primeiro. Em seguida, Kelly se apresentou. Quando terminou, ela me lançou um olhar cheio de confiança. Eu vou ganhar. Você não tem chance. Algo não parecia certo. Antes que eu pudesse questionar, o apresentador anunciou o resultado. Eu havia vencido. Kelly congelou no palco, cobrindo a boca incrédula. Isso é impossível. Eu já tinha garantido tudo. Você não pode ter ganhado. Naquele momento, um homem surgiu dos bastidores. Sua voz era firme e elegante, e seu olhar pousou em mim por um instante. Você acha que pode vencer subornando os jurados? Vou denunciar isso. Todos os envolvidos serão punidos. E você, Kelly? Sua carreira na dança termina aqui. Nenhuma organização respeitável vai aceitar uma dançarina desonesta. Ao ouvir isso, Kelly desabou. O homem se aproximou e me entregou o certificado de classificação para a competição. Olhei para ele, sentindo uma estranha familiaridade. Garota, você vai pegar o certificado ou não? Memórias da minha infância vieram à tona. Eu me lembrei. Ele era o vizinho que costumava me dar comida. Seu nome era Damien Rowland. Ganhei o prêmio de prata na competição de dança. Minha professora olhou para mim e suspirou. Se você não tivesse engravidado e continuado treinando, poderia ter ganhado o ouro. Mas eu estava satisfeita com o resultado. A medalha de prata já provava minha capacidade. Quando o avião pousou, vi Damien Rowland me esperando. Ele me entregou um buquê. Sienna, parabéns, você conseguiu. Eu realmente era grata pela ajuda dele. Se não fosse por ele ter exposto o suborno de Kelly aos jurados, eu nunca teria conseguido me classificar. Obrigada. Se não fosse por você, eu não teria tido essa oportunidade. Um brilho de alegria apareceu nos olhos de Damien. Você não pode só agradecer. Que tal me convidar para jantar? Claro, nem 10 jantares seria um problema. Você me trouxe comida tantas vezes quando eu era criança. Está na hora de retribuir. Eu estava brincando, mas Damien aceitou na hora. Ao sairmos do aeroporto, vi Hayden. Ele também segurava um buquê. Ele correu até mim, com suor na testa. Anna, parabéns! Estendeu as flores, mas eu não as aceitei. Apenas o ignorei e continuei andando. Damien perguntou de propósito. Você não vai dizer nada a ele? Ele é só um estranho, não tenho nada a dizer. Atrás de nós, Hayden tropeçou e caiu. Cobrindo o rosto, começou a chorar. Ele perdeu tanto o filho quanto o amor. Só então percebeu que não tinha mais nada. Damien me levou de volta ao meu apartamento alugado. Para nossa surpresa, Kelly e meus pais, Grady Horton e Freya Dyer, estavam esperando lá. A porta quase havia sido arrombada. Sua ingrata, você roubou o prêmio da Kelly e destruiu a carreira dela. Ela é sua irmã. Como pôde fazer isso com ela? Abri a declaração de separação familiar no celular, impassível. Cortei todos os laços com a família Horton. Fiquem longe de mim ou chamarei a polícia. Grady e Freya ficaram em silêncio. O olhar de Kelly então se voltou para Damien. Ela sorriu docemente. Sienna, não importa o que aconteça. Você ainda é filha da mamãe e do papai. Sr. Rowland, você deveria convencê-la. Caso contrário, ela também não vai tratar bem os futuros sogros. Naquele momento, entendi. Kelly já havia desistido de Hayden e agora tentava se aproximar de Damien. Mas Damien simplesmente chamou a polícia e se colocou à minha frente. Não se preocupe, a polícia já está a caminho. Então ele olhou para Kelly. Já vi muitas pessoas manipuladoras como você. Você me enoja. Quer dançar? Enquanto eu estiver nesse meio, você nunca terá essa chance. Eu não sabia como descrever o que senti naquele momento. Nunca esperei que alguém me protegesse. Kelly caiu em lágrimas com as palavras dele. Logo depois, a polícia chegou e os levou embora. Eles ainda tiveram que arcar com os danos causados. Achei que finalmente me deixariam em paz. Mas não. Kelly convenceu Grady e Freya a me difamarem em uma transmissão ao vivo.
Antes que eu pudesse reagir, Damien divulgou fotos antigas minhas para revelar a verdade. Havia várias imagens. Fiquei surpresa. Por que você tem fotos minhas? Ele havia guardado registros meus comendo desesperadamente no verão, tremendo de frio no inverno com roupas leves, dançando descalça. Momentos difíceis que eu já tinha esquecido. No começo, era só por curiosidade, mas depois, passei a admirar sua força. Era bonito de ver. Eu não sabia o que responder, porque aquilo não era força. Eu só estava tentando sobreviver. Depois disso, todas as atitudes da família Horton vieram à tona. A opinião pública se voltou contra eles. Após serem expostos, não puderam mais permanecer na cidade e tiveram que ir embora. No dia do meu casamento com Damien Rowland, um homem desgrenhado apareceu do lado de fora do hotel. Ele me observava em silêncio, com olhos vazios, escondido à distância. O amor que um dia exibiu com tanto orgulho havia desaparecido da vida dele. Agora, só lhe restava lidar sozinho com as consequências. E eu seguiria em frente, ao lado da pessoa certa, a luz no meu caminho. Fim, que Deus te abençoe.